A fé sem a ciência é manca ou é cega, mas a ciência sem a fé é manca. Como anunciamos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje é a 8ª parte do Sublime Viandante no pensamento de Ramatiz. Hoje somos simples aprendizes, amanhã seremos um mago sideral a criar outras consciências em nossa própria consciência. E hoje veremos, principalmente, que seremos mago sideral, porque a aula de hoje é que definiu esse título. Tanto o Sublime Viandante, que ali veio por inspiração intuitiva, mas seremos mago sideral, foi baseado na aula de hoje, que nós vamos falar dos grandes movimentos, dos grandes ciclos que são manvantaras para os hindus, para os estudiosos antigos. Não precisamos mais dizer que tudo está em tudo, que na consciência crística existe todas as almas encarnadas e desencarnadas, em se falando do nosso planeta Terra, e em nossa consciência espírito existe os nossos Cristos internos, outras inumeráveis almas, e nós somos apenas uma dessas almas, fração de um dos nossos Cristos, e eles somam a consciência espírito, cuja essência consciencial, que nós chamamos de superconsciência, os rege como lei, e ele rege-nos como leis, porque é neles, nesses Cristos, que buscamos as nossas referências iniciais, e eles são coordenados pela nossa consciência central, e o Espírito a todos integram à semelhança do Deus cósmico que a tudo integra. Só repetindo, o Sublime Viandante e o Mago Sideral. 8ª parte, às vezes você vai ver aí na nossa capinha, 7ª parte, porque não contaram a introdução como a primeira parte. Hoje ficamos com esse tema geral, Evangelho e leis no com L maiúsculo, por homenagem a Leon Denis, que em dado momento também usa essa nomenclatura. E vamos relembrar nesse tópico, que apenas não tem tópicos subsequentes, é apenas um, Evangelho e Leis, mas dentro dele nós vamos ver subtópicos nesse estudo, pelo menos 2 tópicos para nossa apreciação. Na apresentação, como está acontecendo nessa série, nós vamos falar de algumas telas da aula anterior, cujas aulas anteriores a ela também fizemos a mesma coisa. Da obra O Sublime Peregrino, assim fora mensurado. Não há milagres, nem subterfúgios da parte de Deus. Nenhuma entidade espiritual, malgrado ser um Logos solar, um Cristo que gerencia um sistema solar, poderá ensinar, orientar e alimentar humanidades encarnadas, caso não se trate de uma consciência absolutamente experimentada naquilo que pretende realizar. E relembrando André Luiz, ninguém ensina caminho que não haja percorrido. Então, para ser um Logos solar, esse Cristo foi gerente de cada um dos planetas desse sistema, para depois chegar lá. Assim como o Cristo que rege o nosso planeta, ele regeu cada reino. Antes, cada continente, antes, cada país, antes, cada estado desses países, cada cidade,
até chegar nas mais ínfimas consciências que estão sob a sua responsabilidade, antes como alma, depois como Cristo, como Espírito imortal. Não havendo graças imerecidas nem privilégios divinos, obviamente, os arcanjos também fizeram sua escalonada sideral sobre o mesmo processo extensivo a todas as almas ou espíritos impelidos para o seu aperfeiçoamento. Então não há privilégios imerecidos, não há graças imerecidas nem privilégios divinos. Todos tivemos a mesma origem, passaremos pelos mesmos caminhos e chegaremos à mesma destinação. Como está na questão 560 do Livro dos Espíritos, todos nós, sem exceção, vamos passar por todas as experiências que existem no universo, no macro, no cosmos, do mais ínfimo ser ao mais elevado astro, e aprender gradativamente em todas as partes a presidir, a estar no comando de todas as coisas. E na questão 540, tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou por ser um desses átomos. Então, a segunda vinda do Cristo será exclusivamente pela via interna do espírito do homem, pela sua superconsciência, e não conforme descreve a mitologia religiosa, ele vindo personificado fisicamente. Pois quanto mais se sensibiliza o ser, eu, você, qualquer um de nós, mais esse ser sensibilizado poderá absorver a luz espiritual de seu Cristo, do nosso Cristo interno, do nosso Deus interno, que é o Espírito, e por intermédio desse Deus interno, desse Cristo Jesus e da sua consciência mãe, e assim sucessivamente até a suprema sabedoria. Feito isso, recomendo a vocês que tome água, tome ar, e vamos estudar. Só relembrando, Evangelho é força, vitalidade e vida, na visão de Joana de Ângeles, na obra O Despertar do Espírito. Ele está em nossa consciência, em nosso coração, em nosso próprio espírito, conforme Emmanuel. Então, se é isto, não precisamos buscar nem aqui, nem acolá, mas sim o reino de Deus que está em nós mesmos, como disse-nos Jesus. O reino de Deus está dentro de vós, que é o Evangelho. E para Miramês, se o reino está, Deus e o Cristo também estão. Cosmicamente falando, ou Deus e o Cristo que compõem a nossa própria consciência. E para Ramatiz, em Jesus e a Jerusalém renovada por América Paulielo Marques, o Evangelho representa a luz crística filtrada por uma elevadíssima entidade da hierarquia mais apropriada a esse tipo de exemplificação, que Augusto Paiva, na obra Veleiro de Luz, por sua filha Cecília Paiva, assim afirmou, que essa elevadíssima entidade capta a energia Evangelho da mente cósmica e transfere para as outras fontes captadoras em nosso sistema solar. Aqui nós podemos imaginá-la o Logos solar, o Cristo que rege o sistema solar. Canaliza de instâncias mais superiores e transfere para as outras fontes captadoras em nosso sistema solar, o Cristo que rege cada orbe, que vai transferir para os guias da humanidade até chegar em nossa consciência
em nossa mente, em nosso coração. E nós vamos canalizar essa energia, condensá-la em nosso perispírito, materializar em nosso corpo físico e depois transmutá-la do elemento físico, do elemento biológico, promovendo-o na sua totalidade em direção ao perispírito, que vai transformar-se nos elementos psi até a consumação das virtudes, que vão formar a essência de nossa própria consciência. Fazer fonte que vai jorrar em nós e em benefício de todos aqueles que vivem em nós ou fora de nós. E essas leis, agora no plural, representam um roteiro, tanto no macro quanto no micro, e esse roteiro transmite segurança. Essa segurança nos transmite amparo através da correção justa e necessária. Ou seja, sem a correção justa e necessária de nossa parte, não teremos amparo. Sem o amparo, não teremos segurança. Sem segurança, não temos roteiro e vamos andar às escuras. Então, não esqueçamos que leis representam um roteiro seguro, o amparo mediante o nosso propósito e a nossa transformação pessoal. Porque nós estamos aqui por dois motivos: para nos aperfeiçoarmos individualmente e contribuirmos para a harmonia do universo, conforme a questão 558 da obra O Livro dos Espíritos. Portanto, a harmonia do conjunto depende de elas, as leis, serem válidas de forma serena e imparcial, ou seja, de serem validadas na nossa conduta, por intermédio de nossa correção justa e necessária, diante de cada propósito, de cada roteiro definido por essas leis. Então, a harmonia do conjunto, componente da nossa própria consciência de alma ou de espírito, ou do nosso orbe, do nosso sistema ou do cosmos, depende de essas leis serem compreendidas e vivenciadas de forma serena e imparcial, porque não existe privilégios nem graças, privilégios divinos nem graças imerecidas, conforme vimos. E qual a nossa função essencial aqui e agora? Aprender a apreender essa essência espiritual, que é a lei que está em nossa consciência, em primeiro lugar, pela orientação de nosso pensamento, que é a alavanca que possuímos para tal. E esse pensamento é a chave de nossa mente e também é o segredo de nossa evolução. Então, o que nós vamos fazer nessa encarnação? Aprender a apreender. Então, nós vamos aprender a mergulhar em nossa essência, canalizar esta lei, essas diretrizes e aprender a segurá-la por aqui, mediante a nossa correção justa e necessária, para merecermos a cada dia melhores roteiros, maiores amparos para nossa iluminação e expansão consciencial. Então, nós vamos aprender a apreender a nossa essência espiritual, que são as nossas virtudes, a lei que existe em nós, que em nosso reino interior foi acumulada. Em primeiro lugar, nós precisamos capacitar a alavanca com a qual faremos isso, que é a orientação de nosso pensamento, que é a nossa força de atração. Pensamento que nós podemos criá-lo a partir da nossa transformação pessoal, transformando instintos em sensações, em emoções, em sentimentos, em pensamentos, que é essa força de atração, ou manifestar essa essência crística ou cósmica que está em nosso interior, que virá como Jesus veio, como um pensamento crístico personificado, e este Cristo, por intermédio de Jesus, é a chave para fazer chegar até nós o Evangelho.
E esse pensamento é a chave que vai manifestar o Evangelho que está em nosso íntimo para iluminar a nossa própria mente e é o segredo de nossa própria evolução. Feito isso, nós vamos mudando os tópicos só para facilitar a compreensão. Agora nós vamos entrar no tópico que vai falar dos grandes movimentos, os grandes planos, que deu origem ao nome da série, O Mago Sideral. Então, a astrologia é o espírito da astronomia. Num dado momento, Ramatiz vai dizer isso. E só para entendermos ou relembrarmos, a astronomia estuda os astros e a astrologia a interferência desses astros em nosso dia a dia. Sublime Peregrino, Hercílio Mais, ou Maes. A administração sideral que marcou a hora do signo de Píceos, ou Peixes, que o símbolo são 2 peixes, e a data da conjunção à época de Marte, Saturno e Júpiter, para Jesus nascer sobre a Terra. Então essa conjunção tinha uma força, tinha um sentido, tinha um ambiente para que isso se desse por ordem cósmica. E nós vamos ver quando isso foi programado para que acontecesse. Então a administração sideral, que marcou a hora do signo de Píceos e a data da conjunção de Marte, Saturno e Júpiter, todos esses planetas tecnicamente mais evoluídos do que a Terra, principalmente Marte e Júpiter, aqui às vezes não temos tantas informações ainda, para Jesus nascer sobre a Terra. Porque tal momento correspondia exatamente à carência da humanidade terrícola em ser esclarecida e salvar-se sobre a doutrinação messiânica de um avatar, que em nosso caso, Jesus como médium do Cristo de Deus. E uma conjunção semelhante para marcar essa nova era, a era de Peixes ou Píceos, vai acontecer no dia 21 desse mês, onde vai haver o alinhamento de 6 planetas antes do nascer do Sol. Se você estiver disposto, levante mais cedinho, que dá para ver-os a olho nu ou com recursos mínimos aí de uma pequena luneta e assim por diante. Então, só relembrando, então, para que esse acontecimento se desse, aguardou que os astros, que têm um propósito de existir, uma ambiência de existência, esse alinhamento, essa conjunção, onde a força de um interfere no outro, criou-se uma ambiência mais propícia para a chegada de Jesus. E nós vamos ver quando isso foi programado para que esse momento acontecesse. Então, esse momento, além de estar propício, correspondia também à nossa necessidade de salvarmos-nos de nossos próprios tormentos. E Jesus veio trazer a salvação pronta? Não, ele veio trazer a receita. Ele não salvou-nos. Isso é lenda da carochinha. Ele não veio salvar-nos de grátis. Não existe graças imerecidas, nem privilégios divinos, como vimos. Então, ele veio apontar o caminho sobre a doutrinação desse missionário, desse Cristo, ou desse Messias, ou desse Avatar, se nós queremos ouvi-lo e imitar o que ele fez. Pensar como ele pensou, sentir como ele sentiu, falar como ele falou e viver como
ele viveu. Como ele próprio disse, quem quiser vir após mim, negue-se, abra mão do que pensa que sabe, tome a sua cruz, as suas responsabilidades e siga-me fazendo o que eu faço. O seguir não é só andar atrás dele, não, é viver o que ele viveu. Os espíritos diretores do sistema solar, conhecedores profundos das condições morais, dos estados psicológicos e temperamentos das humanidades planetárias, a nossa e dos demais planetas, das demais humanidades planetárias que eles orientam, esses espíritos fixaram com trilhões de anos de antecedência o tempo exato da descida de Jesus à Terra, a qual, por uma sábia disposição cósmica, por essa conjunção e todas as situações, deveriam ser paraninfada, como se fosse amparada, aureolada, validada pelo signo de Píxis ou de Peixes. Então, paraninfada é algo que vai auxiliar no acontecimento. Tem vários sinônimos, mas é o que nós nos serviremos para esse momento. Então, os espíritos diretores do sistema solar. Então, o Cristo, governador supremo do planeta Terra, todos os demais Cristos dos demais sistemas e a consciência crística que rege o sistema como um todo. Então, esses espíritos, pode ser ainda outros espíritos que orientam esses, eles conhecedores profundos das condições morais de todas as humanidades, de todos os planetas, e além das condições morais, dos estados psicológicos e ainda dos temperamentos das humanidades planetárias que eles orientam em todos os orbes. Eles fixaram com trilhões de anos de antecedência. Trilhões. O tempo exato da descida de Jesus à Terra. Jesus. Então veja a capacidade desses seres, a qual essa descida foi planejada por uma sábia disposição, aproveitando a sábia disposição cósmica da conjunção dos planetas, que deveria ser paraninfada, seria amparada pelo signo de Píxis ou signo de Peixes. E agora esta segunda volta de Jesus, mais evidentemente, que começa a acontecer mais amplamente em nosso interior, agora no dia 21 de janeiro. Mas para quem está desperto, isso já começou há muito tempo. Jesus está voltando no comportamento de cada um. Em geral, os astrólogos tomam o efeito pela causa e supõem que uma boa ou má influência de certo astro é que realmente determina os acontecimentos bons ou maus no mundo. Estas influências existem obedecendo uma programação, como nós podemos interferir na estrutura da água ou de um ser com ou sem a nossa presença, com o nosso campo vibracional. Então isso acontece, mas isso obedece diretrizes. No nosso caso, as diretrizes da nossa própria consciência. No caso do planeta, desses diretores. Ou, mais além, das mentes mais sábias que nós chamamos de engenheiros siderais. Então, em geral, os astrólogos tomam o efeito pela causa, supondo que a boa ou má influência de um certo astro, de Saturno, Júpiter ou Marte, é que realmente determina o acontecimento bons ou maus, a vinda de Jesus ou não.
Foi esses engenheiros que determinaram a conjunção deles, o momento exato e definiram o que deveria acontecer. Assim como as que nós chamamos de estações lunares, ou as 4 estações do ano, ou os 4 ciclos da Lua, eles têm a função de fazer isso ou aquilo em cada um deles. Assim como os 4 elementos, fogo, terra, ar e água. Então, cada um tem uma função. E nós vamos aprofundando nisto. Na verdade, os fatos favoráveis ou desfavoráveis preconizados pelos astrólogos já se encontram determinados há muito tempo. No nosso caso, a vinda de Jesus, há trilhões de anos. Não falou quantos. Pode ser 2 ou inúmeros. Ficou claro? Então, na verdade, os fatos favoráveis ou desfavoráveis preconizados pelos astrólogos, que às vezes estuda só o final da situação, não tem um conhecimento mais vasto, já se encontram determinados há muito tempo. Se tem olhos de ver, dá para estudar e prever os acontecimentos baseado em ciclos anteriores, só que teria que ter uma consciência bem vasta, porque se a vinda de Jesus foi programada há trilhões de anos antes, a consciência desses astrólogos teria que ter uma vasta envergadura para entender, na realidade, em sentido profundo, tais informações ou interferências. Eles eclodem esses fenômenos sobre tal conjunção ou signo zodiacal, que toda essa conjunção, esse signo, foi criado para determinar esses momentos, não por força fatal dos astros, mas porque são acontecimentos kármicos previstos para tal circunstância no esquema da astrologia que vai estudar a interferência dos astros em cada momento, em cada situação. Interferência, poderíamos imaginar as 4 estações do ano, os 4 ciclos lunares, ou cada segundo. Vai depender do nosso estado positivo ou negativo, para que essas interferências sejam perceptivas, no nosso caso, ou no sentido mais íntimo do termo. A astrologia, em verdade, é o espírito da astronomia, que se manifesta pela sua influência fluídica e magnética na composição dos signos, situações dos astros e conjunções planetárias. Então, será que os astrólogos estudam isso? Ela é o espírito da astronomia. Então, essa astrologia sendo a consciência da astronomia, que é a ciência que estuda esses astros, ou no sentido cósmico do termo. Então, a astronomia estuda os astros e a astrologia a interferência dos astros em nossas vidas. Então, a astrologia é o espírito da astronomia. Qual a função da astrologia? Ela vai se manifestar sob sua influência fluídica e magnética, já que ela é o espírito, na composição dos signos, que são esses períodos que vai acontecer isso ou aquilo na determinação cósmica. Tanto os períodos, situações dos astros, de sua influência negativa ou positiva, e a conjunção, as conjunções planetárias desses átomos quando há esses alinhamentos, como nós estamos falando. E a responsável por isso é a astrologia, que é o espírito da astronomia, que vai manifestar-se por intermédio da força fluídica e magnética na composição
tanto dos signos, situações dos astros e conjunções planetárias. Pegamos no Mestre Google, só para que relembremos algumas coisas, os signos do zodíaco são divididos em 4 elementos da natureza: fogo, terra, ar e água. Cada elemento possui 3 signos e agrega características específicas a cada divisão do zodíaco. No caso do fogo, Áries, Leão e Sagitário. Da terra, Touro, Virgem e Capricórnio. Do ar, Gêmeos, Libra e Aquário. Da água, Câncer, Escorpião e Peixes. Isso foi a partir dos estudos que alguém vai entendendo e criando essas situações para compreender esses movimentos que às vezes não compreendemos. Mas isso, em sentido profundo, não define coisa alguma. O que define é essas programações cósmicas. E nós podemos registrar os efeitos e definir essas situações, que na realidade aqui está fora de ordem até aqui. Então é tão precário isso, porque no primeiro é o fogo, sim, mas o segundo elemento é o ar, o terceiro é a água, o quarto é a terra. O fogo gera o ar, que gera a água, que gera a terra. Então aqui já estaria fora de ordem. A astrologia como um calendário sideral. Então veja o tamanho dela. Então ela é um calendário sideral que limita um tempo dentro do mesmo ciclo de criação e dissolução do cosmo material. O nascer, viver, morrer. Facilita aos diretores do sistema solar prever o momento em que se efetuam as modificações da estrutura dos orbes e os eventos evolutivos ou expiativos de suas humanidades. Então, isso é um calendário cósmico. Queiramos nós ou não, a coisa vai acontecer. Então, o espírito da astronomia, como um calendário sideral, que vai limitar um tempo dentro do mesmo ciclo de criação. Nós vamos ver esse ciclo de criação daqui a pouco, quanto tempo que é isso. Essa criação e dissolução do cosmos material, do que nós vemos materialmente, ele vai facilitar aos diretores do sistema solar, do nosso sistema, essa previsão cósmica e prever, por sua vez, o momento em que se efetuam as modificações da estrutura dos orbes que eles estão gerenciando e os eventos dentro desses orbes, tanto evolutivos quanto expiativos de suas humanidades, o que elas precisam passar. Então, prevendo esse calendário sideral, eles sabem quando vai enviar a situação expiativa ou o impulso evolutivo. O impulso evolutivo, no caso da presença de Jesus, à época, e dos avatares em cada época, ou uma situação de uma prova expiativa, como de várias situações que nós vemos ocorrer, de furacões, de tsunamis, maremotos, terremotos e etc., sem falar de tudo que é provocado pelo próprio homem, que também é aproveitado porque eles conhecem as humanidades e dentro delas cada consciência em particular. Tome mais água. Por isso, os ocultistas, os yogis e os astrólogos orientais conhecem o tempo exato de um Manvantara. Por isso que esse zodíaco, no caso do Oriente, ele é muito diferente aqui do Ocidente, os signos. O grande plano do calendário sideral compreende exatamente esse grande plano ou Manvantara
4 bilhões 320 milhões de anos terrestres, em processo disciplinado em torno da Terra pela sucessão dos signos e de conjunções astrológicas. Então veja o tamanho disso, pelo menos para a minha cabeça é muita coisa. Então por isso os ocultistas, os yogis ou yogas, os astrólogos orientais, o conhecimento do Oriente tem mais ou menos 30 mil anos em nosso planeta. E do Ocidente, uma fração bem pequena disso. Então eles conhecem que o tempo exato de um Manvantara ou um grande plano do calendário sideral compreende exatamente 4 bilhões 320 milhões de anos, sendo que ele vai ser dividido em dois. Um é a criação e depois o outro é a dissolução. 2 bilhões 160 milhões de anos para criar e depois o mesmo tempo para a dissolução do que foi criado para a promoção. Isso não passa de 1 segundo no tempo sideral. Então esses grandes planos vai disciplinar o que está acontecendo em torno da Terra, desses momentos que chamamos de signo, dessas conjunções astrológicas, o que vai acontecer de impulsos evolutivos ou de momentos expiativos. Então vimos de relance o grande plano, agora vamos para ele em si. Então o grande plano ou Manvantaras, ou Manvantara. Então, o grande plano, ou Manvantara, da escolástica oriental, que os hindus também classificam de uma pulsação ou respiração completa de Brahma, ou de Deus, é considerado o tempo exato em que o Espírito Divino desce até formar a matéria e depois a dissolve novamente, retornando à sua expressão anterior, só que com as experiências somadas. Então voltemos, então esse grande plano, ou Manvantara, da escolástica, nós sabemos que é um momento no qual criar um sistema filosófico como uma aliança entre a razão e a fé, entre a ciência e a religião, que foi basicamente baseado em estudos anteriores, que nós chamamos de patrística, que um dos pensadores, todos os pensadores cristãos, que liderava a situação era Santo Agostinho, e a escolástica que nasceu por sua orientação, que é esse sistema filosófico para a união da fé e da razão. A fé sem a razão é cega, a razão sem a fé é manca. Razão significando ciência. Então, o grande plano, ou Manvantara da escolástica oriental, que foi criado por lá, que os hindus, há mais de 6 mil anos, também classificam de uma pulsação ou respiração completa de Deus, do Supremo Arquiteto, de Brahma, é considerado o tempo exato em que o Espírito Divino, esse arquiteto cósmico ou os engenheiros siderais, desce até formar a matéria e depois a dissolve novamente, retornando sua expressão anterior. Mas isso é a compreensão deles, com essa escolástica, com essas ideias. A compreensão nossa no ensino universal dos espíritos, vamos falar assim, o ponto é um pouco mais embaixo, ou o sentido é um pouco mais profundo. Então essa consciência, esse Espírito Divino, que é a luz incriada, por intermédio do Verbo Criador, vai vibrar
o seu hálito divino, que vai transformar-se no psiquismo divino, que vai condensar-se no espírito como matéria-prima do cosmos, que vai compor desde os infrarreinos até os átomos, dos átomos à completude do sistema que nós chamamos reino mineral, depois, na evolução desse sistema, criação e transformação no sistema vegetal, depois desses 2 no animal, desses 3 no pré-humano, desses 4 no humano, e agora, no humano, de fato, começa a ascensão a partir do ápice do corpo humano, dessa energia que desceu materializando-se e agora vai subir espiritualizando. Muitos entendem que a partir do átomo físico já começa a sua espiritualização. Mas a espiritualização de fato é quando transforma-se de átomos físicos no ápice do sistema nervoso em psiátomos. Agora vai construindo a consciência que nós chamamos de imortal. O espírito de fato, a alma individualizada de fato, porque esse psi-átomo vai compor primeiro o elemento que coordena a própria vida biológica, um modelo organizador biológico. E dele vai nascer, desse bion que compõe esse modelo organizador biológico, o perceptum, a percepção e a memória que vai desde o corpo dos instintos até o corpo mental. E esse universo, melhor, até o corpo dos desejos. E do corpo mental concreto para o mental abstrato, o emocional abstrato, o corpo búdico e o átmico, já pertence o intelectum, a inteligência e a consciência. E todos feitos por esse psiátomo que vai culminar-se nas virtudes. E do campo ou corpo emocional, mental e emocional superiores, para ser mais exato, búdico e átmico, esses corpos já são construídos por virtudes. E as mais nobres virtudes compõem a superconsciência, que é o centro consciencial do espírito, que é a totalidade que a tudo isso integra, desde o corpo átmico, corpo de evolução, ao corpo biológico, tudo isso está dentro do espírito. Conforme Joana de Anjos, não tem como dissociar o corpo biológico do espírito. Esse é o efeito. O espírito é a causa. Creio que aqui ficou claro. Nós vamos ver, então, considerar o tempo exato, onde o Espírito Divino vai descer materializando, conforme falamos, até tornar-se matéria e depois dissolve a parte material, que é a transformação do físico em psi, retornando à sua expressão original, porque é um ciclo. Sai da consciência, faz todo o trajeto e volta na consciência. Sai de Deus e volta a Ele. No caso do Deus cósmico, não tem como. Mas dentro dos Cristos, dá. Cristo é o Criador, sai de um ponto em Deus, faz o percurso e àquele ponto retorna. Sai da nossa consciência espírito, vem para a mente, vem para os corpos, vem para o físico, tem um relacionamento, uma experiência com o entorno, depois faz o caminho de volta até a consciência, que é a função do 8º capítulo de nosso 2º livro, O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo. Esse trajeto. Tome mais água. Um grande plano abrange a gênese e o desaparecimento do universo exterior e compreende 4.320 bilhões de anos do calendário terreno, dividido em 2 fases de 2.160 bilhões de anos, assim denominados o Dia de Brahma, quando Deus expira. Aqui eu estou inspirando. Expirei. Quando Deus expira, expande.
depois contrai, inspira, traz de volta. Então, quando Deus expira, ou se processa a descida angélica até atingir a fase derradeira da matéria ou energia condensada. A noite de Brahma, quando Deus então aspira, traz de volta, ou dissolve o cosmo exterior constituído pelas formas, todas as formas de todos os reinos somados. Porque num dado momento, não é só o nosso corpo que vai morrer. O planeta Terra morrerá. O sistema solar morrerá. A constelação que ele existe morrerá. A galáxia morrerá. E assim o universo também. E até a dimensão cósmica nesse estado vibracional em que se encontra. Nele, que é a natureza macro, nada se perde, tudo se transforma, nada morre de fato. Transformações constantes. Só que transforma, vem, tem a experiência, morre, só que acumulou a experiência. Agora, ao nascer de novo, já nasce com as experiências somadas. Então, pensa que é só nós que estamos fazendo o processo de evolução e está acontecendo em Deus. Então, sem essa que Deus não está nesse processo evoluindo por sua vez, porque se é Leon Denis, se é Pietro Baldi, ele evolui com as suas experiências. A essência consciencial de Deus, que coordena todas as dimensões, você pode falar que é o equivalente à nossa superconsciência. Do mesmo modo que em nossa superconsciência a cada momento chega novas informações e sublimações de nossas mentes, de nossos perispíritos, de nossos corpos físicos, desses engenheiros siderais que estão executando as ordens divinas, esse supremo arquiteto se experimenta por nosso intermédio, segundo Leon Denis. Vai questionar Leon Denis, Pietro Baldi e todos esses autores, ou se não, questione o próprio Deus. Porque se é esta energia macro, se é a sua própria expiração, o seu hálito divino que está condensando-se e depois espiritualizando, aí imagine se nele não há nada em mutação. Se ele não é material, se ele não é mutável. Fique a seu critério. Se quiser acreditar que Deus é algo à parte de tudo isso, fique à vontade. Isso não vai invalidar o contexto. Por isso, se acreditar que o seu espírito não está crescendo, a mesma lei que rege o micro rege o macro. Não existe duas leis. Nós vimos que é a mesma medida. Então, Deus, na essência, é imutável, segundo Pietro Baldi. Mas na expressão, ele é mutável. Porque a expressão somos nós e todas as formas existentes. Assim, cada fase chamada o dia de Brahma e a noite de Brahma perfaz o tempo de 2 bilhões e 60 milhões de anos terrestres, somando ambas o total de 4 bilhões 320 milhões de anos, em cujo tempo Deus completa uma pulsação ou respiração subentendidas pela mentalidade oriental, ocultista, como um grande plano na criação eterna. Foi o que eles conseguiram alcançar até agora. Não quer dizer que seja verdade absoluta. É o que eles conseguiram alcançar até o momento. Em suma, aquilo que para Deus se sucede no tempo simbólico de 1 segundo terrestre, para nós, suas criaturas abrange 4 bilhões 320 milhões de anos terrestres. Ficou claro? Então, para o princípio inteligente do universo, um expirar e inspirar nosso no seu processo de canalização, materialização, promoção, sublimação
e integração, para eles foi 4 bilhões de anos e 320 milhões. Para nós, foi um segundo, em relação ao princípio inteligente. Ele pode viajar do princípio inteligente até tornar-se uma virtude em nós, se conscientes, em um segundo. Só que para ele foi 4 bilhões e 300 milhões de anos. Isso significa para ele a sensação comum que tereis com os fogos de artifícios. Imagina o tempo de um fogo de artifício ele explodir. Então, o cosmo, eliminada a ideia de tempo e espaço, então elimina a ideia de tempo e espaço. É apenas uma eterna noite férica, uma noite mágica. Esse processo de criação e desintegração da própria criação e a promoção dos elementos, que é morte e renascimento. Por exemplo, em nosso corpo biológico morrem, renascem milhões e milhões de células. Agora estão renascendo melhores de acordo com a nossa conduta, com a nossa alimentação, com o que estamos fazendo do nosso próprio universo. Lendo de carreirinha, isso significa para ele a sensação comum que tereis com os fogos de artifício. O cosmo, eliminada a ideia de tempo e espaço, é apenas uma eterna noite férica e infinita festa de beleza policrômica, infinitas cores, decorrendo sobre a visão dos espíritos reveladores da vontade e da mente criadora do cosmos, que nós chamamos de Cristos, engenheiros siderais, arcanjos, anjos, de acordo com o momento onde se encontram. Então fica claro que nós estamos diante de uma criação que acontece em bilhões e bilhões de anos. Para esses engenheiros siderais, são apenas segundos nesta mágica de criar e recriar a criação em todos os seus aspectos, dimensões, estágios evolutivos ou disposições conscienciais. O universo é a sucessão consecutiva de manvantaras, de movimentos criadores, ou grandes planos, a se substituírem uns aos outros, nos quais formam-se também as consciências individuais, nós e todas as consciências que existem, que, nascidas absolutamente ignorantes, o espírito lá na origem, e lançadas na corrente evolutiva das cadeias planetárias, do amor substância à estrutura arcangélica, estas consciências, nascidas simples e ignorantes, despertam, crescem, expandem-se e absorvem o bem e o mal, o positivo e o negativo, a ignorância e a sabedoria, relativos às faixas ou zonas onde estacionam e depois, conscientes de seu próprio destino, atinge o grau de angelitude, que nós já sabemos, e deste modo, os espíritos angélicos, como consciências participantes do grande plano, que ajudou em tudo isso, passam então a orientar e guiar aqueles seus irmãos, almas infantis, que vão surgir no próximo grande plano ou manvantara vindouro. Então, se hoje nós estamos fazendo parte desta criação neste plano, é justo imaginar que no final, em determinado grau, somos professores.
Somos professores para os princípios inteligentes recém-natos, para os elementos componentes do éter cósmico, do fluido cósmico, da matéria mental, da bioenergia, dos infra-reinos, dos infracorpúsculos que os compõem, do sub-reino ou elementos subatômicos, dos intra-reinos ou elementos atômicos, dos átomos, das moléculas, das células vegetais, animais, de todas essas estruturas pelas quais passamos. E hoje nos encontramos sempre no meio, auxiliando-os da retaguarda e sendo auxiliados pelo da vanguarda. Então, lendo de novo, com pequenas paradas, o universo é a sucessão consecutiva de manvantaras ou grandes planos. O universo, o todo, a se substituírem dentro desse movimento de 4 bilhões 160 milhões de anos, vai se substituindo ou vai acontecendo esses movimentos, um substituindo os outros a cada tempo, ou dentro desses tempos vai acontecendo em planos menores, os quais formam-se também as consciências individuais, que pode ser de um átomo, de um elemento infraatômico, ou de um mineral, vegetal, animal, pré-humano, humano, angélico, etc. Que, nascidas absolutamente ignorantes, como átomos primitivos, mônadas primitivas ou espíritos com E minúsculo, e lançadas na corrente evolutiva das cadeias planetárias, das origens da vida até a sua mais alta expressão, elas despertam os seus próprios valores, crescem unindo-se aos outros, expandem-se nessas uniões e parcerias, absorvem o bem e o mal. O que é isso? Virtudes ou seres mais experientes e seres menos experientes, relativos às faixas ou zonas onde estacionam, de acordo com o nosso estado consciencial, e depois de fazer isto, conscientes de nosso próprio destino, como seres imortais, que tivemos a nossa origem conceptual e vamos alcançar o grau de angelitude, depois a escala arcangélica, crística e etc. Deste modo, os espíritos já angelizados, como consciências participantes desse grande plano, cada uma com a sua função gerenciando países, estados, cidades ou planetas, sistemas solares, constelações, galáxias, etc. Porque tudo isso está nesse plano universal ou cósmico, passam então a orientar e guiar aqueles seus irmãos, almas infantis que estão nascendo agora, que vão surgir no próximo grande plano ou manvantara vindouro, que vai acontecer tudo de novo. E conforme Pietro Baldi, a cada descida e subida vai erguendo-se apenas uma oitava. E começa tudo de novo numa eterna espiral sem solução de continuidade. Esta é a lei eterna e justa. Os maiores ensinam os menores a conquistarem também sua própria aventura imortal. E a felicidade está nisso. Enquanto os maiores não se dispuserem a ensinar os menores para que eles cresçam em grandeza e sabedoria, ensiná-los a conquistar também a própria aventura imortal, somos seres vazios, depressivos. Não tem significado a nossa existência se não for servir. E servir é orientar seres menores para que eles se tornem maiores. E, por nossa vez, servir aos seres maiores, obedecendo às suas diretrizes, na própria promoção e na promoção dos menores.
A consciência espiritual do homem, à medida que cresce esfericamente, funde-se os limites do tempo e do espaço, do corpo físico e do perispírito, para atuar noutras dimensões indescritíveis do espírito, do mundo concreto, perispiritual e físico, para o mundo do mental e emocional superiores, búdico e átmico. Ele vai abranger, então, cada vez mais estados de consciência. A magnificência real do universo em si mesma e no seu micro-universo vai se transformar em mago a criar outras consciências menores em sua própria consciência sideral. Uma alma pode criar uma alma menor. Um Cristo, várias almas. O Espírito, vários Cristos. E assim sucessivamente. Eis a nossa função real de estarmos aqui. E no nosso caso, criarmos um órgão novo, um sistema novo, um corpo novo, uma vida nova e etc. A criatura humana que vive adstrita ao simbolismo de tempo e espaço precisa de ponto de apoio para afirmar sua mente e compreender algo da criação cósmica e da existência de Deus. Do contrário, não consegue. Então, a criatura humana, eu, você, todos nós, que vivemos adstrito ao simbolismo de tempo e espaço, achando que isso existe de fato, e não compreendendo que espaço é onde está o nosso corpo, tempo é onde está o nosso perispírito, eternidade é onde está a nossa consciência. Então, nós precisamos de um ponto de apoio para afirmar a nossa mente, porque acreditamos no espaço e tempo, e compreender algo na criação cósmica da existência de Deus que está na eternidade, o tempo sem tempo. Os grandes iniciados têm amenizado essa dificuldade compondo diagramas especiais e graduado a diversas fases da descida do espírito até a expressão matéria. Pietro Baldi fez isso com maestria na grande síntese, por exemplo. Como no caso dos Manvantares, ou grandes planos, em que avaliam os ritmos criadores mais importantes para auxiliar o entendimento do homem e fazê-lo sentir o processo inteligente de sua própria vida, que tudo isso em plano menor está acontecendo nele próprio. Então, os grandes iniciados, seres que realmente estão despertando a sua consciência, quer fazer esse caminho crístico sem esquecer que ninguém chega à cristificação sem passar pela crucificação, e assim que ele começa a iniciar esse trajeto é o seu calvário libertador, é a sua estrada de Damasco. Então, os grandes iniciados têm amenizado após fazer a sua parte essa dificuldade nossa, compondo diagramas como fizera Pietro Baldi, mostrando como acontece de fato, os diagramas especiais, e de alguma forma fizemos alguns diagramas, na realidade a doutora Mayra mais o doutor Marcelo, para auxiliar em nosso segundo livro. E graduado às diversas fases da descida do espírito, que nós sabemos hoje, psiquismo divino, princípio inteligente, amor substância, éter cósmico, e vamos ver se conseguiremos fazer esses diagramas com mais clareza no terceiro livro, na descida desse espírito até a expressão matéria, até transformar-se no átomo físico. E depois, porque o terceiro livro é etapa a etapa dentro do que nós falamos nos dois primeiros. Como no caso dos grandes planos, ou Manvantaras, em que os engenheiros siderais, eles avaliam os ritmos criadores mais importantes para auxiliar o entendimento do homem e fazer-o sentir o processo inteligente de sua própria vida, porque tudo isso está acontecendo em nossa própria vida. É uma
redução acessível ao pensamento humano, embora muito aquém da realidade cósmica, mas é a expressão gráfica mais fiel e possível para o momento. Não quer dizer que seja verdade, como o próprio Pietro Baldi faz em A Grande Síntese. Faz um percurso desse com gráfico, a hora que chega no final, foi só um ensaio. Vamos começar tudo de novo, erguendo-se uma oitava. E faz na obra inteira o mesmo processo. Então, da mesma forma, os mestres siderais necessitam de alicerçar os eventos da criação dentro de um programa de previsão disciplinada. Por isso faz os grandes planos. Para que os acontecimentos de maior importância a ocorrerem nos ordens planetários, como a descida dos instrutores espirituais, como Jesus e vários outros avatares, efetuem-se em perfeita concordância com as fases evolutivas dos mesmos, a fase evolutiva das humanidades encarnadas e sob a regência desses mestres. Então, no caso, o Cristo, governador do nosso sistema, do nosso planeta, enviando um avatar, uma fração de sua consciência chamado Jesus, no momento de expiação, para dar um impulso à nossa própria evolução. Momento bem depravado, de desalinhos morais e espirituais, de corrupção, de tantas atrocidades, aqueles que estavam passando pelas expiações, um momento de consolo, orientação e impulso consciencial para o despertar, o iluminar de suas consciências, sair da situação dorida e alcançar momentos de paz e equilíbrio. Assim, embora a vida angélica possa transcorrer acima da ideia ou do simbolismo de tempo e espaço da convenção humana, o alto precisa cingir-se a um esquema de controle sideral quanto às suas relações e determinações kármicas ou evolutivas com os mundos materiais. Tudo ocorre de forma sincrônica, de acordo com a afinidade e sintonia e a necessidade evolutiva e expiativa de cada povo, de cada raça, de cada orbe, de cada humanidade. Em consequência, o prosaico calendário da humanidade terrena, que lhe disciplina as atividades baseadas na translação e rotação do planeta Terra em torno do Sol. A gente pensa que está acontecendo só o movimento e aproveita-se os movimentos e conjunções para acontecer o que precisa. Nada mais é do que uma decorrência do calendário sideral fixado pelo alto para controlar os fenômenos do próprio cosmo. E aqui é um pontinho, um grãozinho de areia que está dentro do cosmo, mas faz parte do cosmo e obedece ao mesmo plano. E com isso, finalizamos a nossa alma um pouco confusa, mas creio que dá para a gente pensar, raciocinar, duvidar, indagar e tirar boas e maravilhosas lições. Espero que ficou claro para vocês. Essa compreensão dos Manvantaras é apenas o que foi compreendido num determinado tempo. A cada dia podemos enxergar novas possibilidades e encontrar novas probabilidades de uma compreensão mais vasta. O que teremos na próxima aula? Jesus e seus feitos. Já que foi tudo programado para que ele desça como avatar, vamos ver o que ele veio fazer ou o que ele fez. O que teremos no Sublime Peregrino por Hercílio Maes? Como poderíamos examinar a técnica ou o processo do emprego das forças terapêuticas nos casos das curas realizadas por Jesus comparados aos médios e curandeiros modernos? Como que poderíamos comparar o que fez Jesus aos
médios e curandeiros modernos, todas essas forças correlacionadas que fazem acontecer a ação. A literatura médica cita o caso de paralíticos que movem seus membros anquilosados ou se curam instantaneamente em face do impacto de emoções agudas e inesperadas. Como seria isso? São recursos estranhos ou desconhecidos de que a própria alma se serve para operar modificações benfeitoras na intimidade do corpo. Ou a jovem que ergueu o carro para tirar o filho, ou a que andou em cima da água para tirar a filha da piscina, ou o jovem que ergueu o helicóptero com uma mão para tirar o amigo de baixo com a outra mão. E aqui ele cita um caso que um hospital onde tinha quase a totalidade de pessoas que não se moviam e pegou fogo, vários se curaram instantaneamente, ou movia essa força ou morriam. E para não morrer, curaram-se nesse processo que nós vamos ver na aula seguinte, que é bem interessante. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.